Olá, meus amigos, mais um vídeo postando hoje. Quero comentar sobre esse fato que aconteceu ontem, o encontro do Cássio Nunes, indicado por Bolsonaro para a vaga do Celso de Mello, advogado de Mello, que se encontra com Bolsonaro e Alcolumbre na casa de Toffoli, na mansão, na Asa Norte, em Brasília. Dois corruptos, inconsequentes, e o novo ministro, sob alegação para assistir o jogo do Palmeiras versus Ceará. Bolsonaro abraça efusivamente o seu inimigo. Aliás, o inimigo do Brasil, o inimigo dos cristãos, o inimigo da família, representado por esse corrupto advogado indicado por Lula àquela corte de sinistros. Aqui podemos observar e fazer uma metáfora que esse aí, na verdade, é um abraço de tamanduá. O tamanduá não pode ser comparado com Toffoli, porque o tamanduá é um ser inofensivo e só se defende quando atacado. Nesse caso, ele se eleva nas duas patas e espera o adversário abraçar a ele. E então vem o seu golpe fatal, letal, com suas grandes unhas nas costas do adversário. Por outro lado, poderíamos também imaginar que Bolsonaro, ungido por Deus, resolveu entrar na toca dos leões e testar a voracidade desses animais. E dali sair incólume. São duas vertentes de um fato. Mas a realidade é que não se pode negociar com comunistas ou psicopatas, porque você nunca poderá contar se eles vão cumprir de fato aquilo que prometeram. Geralmente, 100% nunca fazem isso. São traidores por excelência. Está na essência deles a traição, a covardia. Negociar com psicopata, com comunista, é atirar no escuro. E isso que Bolsonaro vem fazendo. Apesar de continuar apoiando o presidente, e claro, vou apoiá-lo numa próxima possível reeleição, porque ele representa a pauta conservadora do Brasil, mas jamais vou me coadunar com as besteiras de seu governo. Aliás, seu governo arriou as calças para o establishment. Infelizmente, o Congresso Nacional é um antro de víboras, assim como o STF. São 11 víboras e agora aparece mais um, globalista, comunista, indicado por Bolsonaro em negociação com Gilmar Mendes, Toffoli, Alcolumbre. No mesmo dia, Gilmar Mendes manda soltar, anula sentenças, processos contra advogados hiperladrões, blindando a grande bandidagem da República. Impressionante observarmos que o governo Bolsonaro ele está cada vez mais atendendo às pautas da esquerda que mergulhou esse país nas trevas. Vejamos aí, esse tal de Ministério dos Direitos Humanos da Damares, esse ministério nem deveria existir, porque todos são iguais perante a lei. Não bastasse isso, a sua incompetência, já que não mostra resultados de suas ações,
efetivamente, com prisões de pedófilos, com prisão de violadores de crianças, com prisões de assassinos de crianças, com prisões daqueles que perseguem os conservadores sem terem cometido nenhum crime, como é o caso dos próprios ministros do STF, do Judiciário em peso e Ministério Público, de prefeitos e governadores tiranos. Além do mais, nesse Ministério da Damares há uma diretoria de LGBT, de atuação em políticas públicas de inclusão LGBT, como se esse pessoal fosse melhor do que todos os outros grupos sociais brasileiros. Não tem que haver direito para LGBT, para negro, para branco, para índio. Todos têm que ser tratados segundo a sua condição humana. Essa é a minha opinião. Então, a razão pela qual todas essas leis de proteção, entre aspas, de minorias, que na verdade são maiorias, como os negros, 80% da população brasileira é miscigenada, pardo, mestiço, tem origem, descendência de índios, de negros e de europeus, portugueses, notadamente. Então, esse ministério é uma excrescência e muito mais a permanência de um travesti dentro do governo falando mal do Bolsonaro. Isso é inadmissível. Além disso, como não bastasse, nós temos aí o Ministério da Educação totalmente subjugado pela força dos metacapitalistas, do Lehman, de George Soros e de toda essa camarilha financiada por fundações externas e nacionais com inspiração marxista. E, além disso, temos também o Ministério da Saúde, com esse SUS, que é um programa comunista. Saúde para todos. Dever do Estado é saúde para todos. Mas nós sabemos que não é. Os ricos, os políticos, os altos cargos públicos têm assistência de primeira mão, pagas pelo SUS, enquanto o pobre amarga sua miserável vida nas filas de hospitais e, quando não, são assassinados para a venda de órgãos. Somente nessa pandemia da praga chinesa, o Brasil realizou 10 mil transplantes, quando, num estado de crise dessa natureza, no mundo inteiro, inclusive em países socialistas, essa operação é paralisada, mas aqui no Brasil não, continuou. Como vem denunciando Paulo Pavese, um injustiçado pelos direitos humanos, que paga bolsas terroristas, indeniza a terrorista comunista Marielle Franco, mas não quer indenizar um pai de família que perdeu seu filho pela máfia de tráfico de órgãos de dentro do governo, protegido pelos juízes, pelo judiciário e pelos políticos. Então, meus amigos, essa foto de hoje me deixou assim de queixo caído e pensando sobre a sua significação para nós. É um abraço de tamanduá ou Bolsonaro passivamente entrou na cova dos leões, apostando na sua invencibilidade, na sua proteção divina? Será? O tempo dirá. Um grande abraço e até a próxima vez.